nossa igreja é a Assembleia de Deus Ministério do Belém. Aqui também nós temos uma igreja, que é uma igreja co-irmã nossa, que é a Madureira, né? E nós temos ali uma congregação no bairro do Lajeado, né? A qual o pastor é o pastor Ismael. E também temos uma congregação aqui, agora no centro, perto do posto Brasília ali. Que legal, né? A obra só crescendo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus é muito bom, né? Olha, eu fico feliz, né, de saber que as igrejas vêm acontecendo, né? Eu até falei para um pastor aqui esses dias, eu falei assim, gente, é tão bom saber que no seu bairro tem uma igreja, é tão bom saber que tem pessoas que oram pela gente, né? Existe aí, né? Sempre é bom ter oração. Então, quando você sabe que tem uma igreja no seu bairro, você pode ficar sossegado, né? Que as coisas vão andar, porque tem pessoas que oram pelo bairro. Lá na igreja no Planalto, na qual eu frequento, o pastor sempre ora pelo Planalto, para que o bairro prospere, sim, sim. E o bairro vem prosperando. Eu acredito que você, na sua igreja, também deve ser a mesma coisa, né? Sim, nós passamos pela casa de cada morador de Bernardino de Campos. Nós oramos por todos, estamos sempre apresentando a vida de cada um, né? Daqui de Bernardino, de região, para que Deus possa, assim, derramar toda a sorte de bênção, os lar, né, de todas as famílias. Deus é bom, né? Com certeza, Deus é muito bom. Às vezes eu estou pegando o celular aqui porque eu estou reportando a nossa live para alguns grupos do Facebook. Tem bastante grupos que eu vou reportando a live e vou divulgando aqui o que vai acontecendo. Tá certo. Você não morava aqui em Bernardino de Campos? Não. Na verdade, eu resido aqui em Bernardino de Campos já faz 3 anos. Vai fazer 3 anos agora em agosto. Eu vim para cá, né? Já faz próximo de 8 anos que eu pastoreio. E aí Deus me chamou, né, para esta obra. E eu estava no campo de Santo Anastácio. A nossa igreja é uma igreja centenária. Fez 114 anos de existência da Assembleia de Deus. Agora no dia 18 do mês passado, né, nós viramos o mês. E a nossa igreja é uma igreja muito tradicional, então ela é uma igreja que praticamente em todos os estados brasileiros aí nós temos aí a nossa igreja. E é grande mesmo. E aí o pastor sentiu no coração de nos mandar para cá e nós viemos para cá para poder fazer a obra de Deus, né, para dar continuidade naquilo que o pastor Maicon Kleber, o pastor que nos antecedeu, já vinha fazendo, né, a obra de Deus com muito carinho, com muito amor. E faz 3 anos que nós estamos aqui. 3 anos residindo aqui em Bernardino de Campos. Isso, trabalhando aqui. Deus é maravilhoso. E como foi a chegada aqui? Porque você vê, era outro estado que você estava, Santo Anastácio? É outro estado? Na verdade, Santo Anastácio é próximo de Presidente Prudente. É que eu não conheço. É próximo de Presidente Quantos Prudente. km dá? Dá 280 quilômetros. Não é tão longe, não. Não? É logo ali, como diz o mineiro, né? O ali do Paulista, né? Tem um missionário que ele veio na igreja uma vez, né? Ele chegou lá e falou assim que ele tá testemunhando, ele acho que é do Rio mesmo. Ele tem um testemunho forte. Aí ele foi lá e falou assim que ele chegou em São Paulo, né? Foi no hospital em São Paulo, uma das clínicas, lá chegou lá, encontrou, né? Ô irmão, é ali. O ali dele é do outro lado da cidade, né? Meu Jesus. Aí ele falou assim, olha, o ali do Paulista, não quero nem saber mais do ali do Paulista. Pois é, rapaz. Pastor, além de ser o pastor, né? Ser pastor, né? Você tem alguma outra profissão? Você é pastor em tempo integral? Sim. Então, eu trabalho ali. Ao lado do Fred tem a serralheria São Benedito, né? E eu trabalho ali com o Benedito, o Dito, conhecido aqui na cidade de Bernardino como Dito Torneiro. Eu trabalho ali com ele, né? Eu sou soldador e trabalho ali com ele. E aí, durante o dia estou trabalhando. Agora à noite eu me dedico totalmente à obra de Deus. Que legal, né? Isso que é bom, né? Então você também é serralheiro também, a profissão sua? Isso, é. Rapaz, ainda tem tempo para ir pra igreja à noite ainda, né? Serviço pesado, hein? A minha prioridade é a igreja. Amém. A minha prioridade é a igreja. Se eu ver que o serviço está atrapalhando o meu propósito, que é de servir a Deus, de estar ali na frente do rebanho a qual Deus colocou nas minhas mãos, se eu ver que está atrapalhando, aí eu deixo tudo e vou só viver da obra mesmo. É que, na verdade, estamos em tempos difíceis, né? E a nossa igreja é uma igreja, assim,
é uma igreja que ainda não consegue manter totalmente o pastor, né? Mas é uma igreja abençoada, é uma igreja que tem uma história muito linda, a nossa igreja, né? De pessoas que trabalharam, que se empenharam, né? Com muito carinho, com muito afinco, e hoje nós temos aquele templo, né? Bonito, e eu tenho certeza que a nossa igreja tem tudo para continuar crescendo, e eu tenho certeza que Deus continuará abençoando. Que benção. Eu conheci a Assembleia, né, quando era só Assembleia de Deus, né? Que era Assembleia Madureira e Assembleia Belém. Ela mudou o nome, as duas mudaram o nome, né? Na verdade, são ministérios diferentes. São ministérios diferentes. A Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, saiu de dentro do nosso ministério, né? Do Belém, lá atrás. Eu não sei muito bem assim também a história. Mas, tranquilo. Né, mas foi o que eu fiquei sabendo também. Que antigamente falava assim, qual Assembleia que você vai? Vou na Assembleia Madureira, vou na Assembleia Belém, né? E agora, por exemplo, a outra Assembleia é a Assembleia do Brás, né? E a Assembleia que o senhor está hoje é a Assembleia só Belém, só? Só Belém, Só Belém. Isso. Legal. A irmã Delian tá ligado com a gente, Deus abençoe, viu? A Vânia Benetti, esposa do Maurício Benetti, Deus abençoe também. A Márcia de Fátima, Diogo, amém. Obrigado a vocês que nos acompanham na nossa live, o pessoal acompanha bastante. Né? Obrigado ao pessoal que está fora do país também pela rádio nos ouvindo. Tem gente aí nos Estados Unidos acompanhando a programação. A rádio web ela vai longe, irmão. Glória a Deus. Vai longe. Pastor, nessa jornada sua, né? Quanto tempo você está como pastor? Que você já é pastor? Faz 8 anos que eu estou pastoreando, Como pastor titular? Como pastor. Eu comecei a pastorear numa congregação ali em Santo Anastácio, a menor congregaçãozinha que tinha ali. E eu comecei a pastorear, e ali Deus foi dando crescimento para aquela obra, Deus foi abençoando, e de lá para cá nós não paramos, né? Pensamos por conta dos embates, passamos pandemia e tantas outras coisas, foi um grande desafio que nós enfrentamos, e a vida de um pastor não é fácil, porque tem os seus desafios. É isso que eu ia falar para você aqui agora, dentro dessa jornada sua, assim, qual um desafio que você fala assim, esse foi um momento difícil que eu passei, e foi assim, esse momento que destacou mais para você. Eu sei que são várias situações, porque Sim. Se os pastores fossem contar tudo que eles já passaram, meu Deus do céu, né? Escreveriam um livro, né? Porque são N situações. Mas se tem alguma que destaca mais, você tem alguma assim para falar pra gente? Tem. Na verdade, foi quando nós enfrentamos a pandemia, né? Eu estava em Ribeirão dos Índios. Onde fica isso? Pastoreando ali, é uma cidade com 2.500 habitantes. Pequenininha também? Pequenininha, do ladinho de Santo Anastácio. E ali faz parte do campo de Santo Anastácio, e aí o pastor, né, me mandou para lá para pastorear, e com 6 meses que eu estava lá já veio a pandemia. E aí algo tudo novo, então nós tivemos que, né, saber como lidar com tudo isso. E aí foi na onde que aconteceu um surto envolvendo a nossa igreja. Olha. E aí foi na onde que eu fui o primeiro a pegar. Então na cidade, assim, foi eu que tinha ocasionado o problema. Justamente o pastor. Justamente o pastor que trouxe o Covid. Mas isso daí foi uma luta muito grande, porque havia uma grande perseguição, né, a respeito do nosso nome. Então nós sofremos muito, né? Sofremos muito. E aí a cidade fechou, uma cidade com 2.500 habitantes. Porque fecha, né? Tinha bastante, aí começou a ter bastante caso com os irmãos dentro da nossa igreja. E aí foi na onde que nós passamos assim momentos difíceis. Você chegou a ficar internado? Eu não cheguei a ficar internado, né? Graças a Deus não, mas naquele período que todo mundo estava, a maioria das pessoas que estavam sendo entubadas, estavam morrendo, Sim. Aquela coisa toda, eu lutei para não ir no hospital, passei muito mal em casa, eu e minha esposa, os irmãos da igreja, as pessoas mais de idade. Como eu fui o primeiro a pegar o Covid da cidade ali, aí o que acontece? E os irmãos começaram a pegar depois de mim, eu meio que fiquei naquela responsabilidade, nossa, eu que passei para os irmãos, não conseguia a consciência, dormir, né? Fora a enfermidade, que não foi fácil, passei muito mal mesmo. Aí os irmãos começaram a pegar e eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Mas graças a Deus, Deus nos guardou, e nenhum irmão da nossa igreja
faleceu por Covid ali. Eita. Graças a Deus. Mas foi uma luta espiritual, foi uma luta ali, que eu falo para você, física, né? De saúde, os irmãos da igreja. Mas graças a Deus nós vencemos, né? Uma luta, né? Porque nessa pandemia aconteceu muitas coisas por aí, né? É verdade. Muitas perdas aconteceu, né, pastor? Isso. Né? A igreja teve que aprender a conviver com isso, porque, né? Tem aquela velha história, né? Porque é crente, não fica doente, né? Então. Tá no mundo, né? É verdade. Tá exposto, Sujeito a Estamos todas as sujeitos. coisas. Tem que estar preparado, né, na verdade, né? Verdade. É uma preparação, porque às vezes as pessoas ficam nessa ilusão, né? Não, mas como é que é aquela... Tem gente que diz assim, né? Agora eu sou cristão, meus problemas acabaram. Não acabaram, não, irmão. Isso é verdade. Nossa, nós temos muitas experiências para contar, irmão Manuel. Temos muitas experiências de milagres que Deus realizou, de coisas que Deus fez, de obras que Deus realizou. E nós só temos que glorificar a Deus. Amém. Né? Só temos que glorificar a Deus por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz. Deus é maravilhoso. Você é casado, né? Sou casado. Você falou agora de pouco da esposa. Tem filhos? Isso, tenho um filho. Um filho? Um filho de 3 anos. A minha esposa chama Jaqueline, né? Uma pessoa maravilhosa, a qual o Senhor colocou para me ajudar. Amém. Para poder fazer essa obra tão maravilhosa que é servir a Deus, a igreja de Cristo Jesus. Que legal, pastor. O pastor Cleiton, né? Eu conversei com o pastor Cleiton lá em Lajeado, junto com o irmão Ismael, né? Que eu confundo os dois irmãos, eu vou ser igual. Eu confundo os dois irmãos. Com o irmão Ismael, eu conversei com o pastor Cleiton lá em Lajeado e não sabia que ele era o pastor Cleiton. Quando eu pesquisei no Facebook para colocar aquela foto sua lá, certo. Eu fui descobrir, mas esse que é o pastor, porque a simplicidade dele é muito grande, né? A gente está aqui, né, para falar a realidade. Muito simples, vocês estavam fazendo a obra lá, né, no Lajeado, construindo lá, o pastor com a mão na massa ali, construindo também, fazendo ali, ajudando os irmãos, mas o irmão Ismael, mas alguns irmãos que estavam ali, né, e eu conversei com ele, eu nem imaginava que ele fosse o pastor, porque a simplicidade dele, gente, é muito grande. Eu acho que um servo de Deus, um homem de Deus, ele tem que ter essa simplicidade, né? Eu acho que deve ser uma das coisas mais importantes, né? Com certeza, irmão Manuel. Na verdade, Jesus ele nos ensina a não fazer acepções de pessoa, né? Então, o cristão, ele precisa entender que não existe pessoas melhores do que as outras. Existe uma alma que precisa, uma alma que é preciosa para Deus. Amém. Né? Então, a gente não pode desfazer de ninguém. Não podemos. Né? E a Bíblia diz que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. E a Bíblia diz também para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Como é que eu vou deixar de amar o meu próximo? E quem é o meu próximo? Que Jesus estava falando, o meu próximo é quem estiver mais próximo de mim. É verdade. Então, eu tenho que amar a pessoa. Então, e quando nós amamos, nós não tratamos as pessoas com parcialidade, né? Nós demonstramos de fato, né, o verdadeiro cristão que nós somos. E eu gosto disso, sabe? Porque assim, eu converso com as pessoas, eu sou muito falador, né? Então eu converso com as pessoas de forma natural. Parece que conheço todo mundo quando eu chego. Você percebeu lá, né? Uhum. Parece que eu já conheço, você fazia tempo já conversando com você, conversando com um ali. É o meu jeito mesmo, né? E às vezes a gente esquece, né? Poxa, eu falei com o pastor ali, né? E a gente tem todo um carinho, respeito por alguém que diz que é pastor, né? A gente tem, é uma coisa da gente mesmo, né? Quando a pessoa diz, eu sou pastor, opa, né? Certo. Você tem um respeito, né? Certo. Porque como eu digo assim, são pessoas que oram, né? Pessoas que estão na frente de batalha, pessoas que intercedem, e muitas das vezes nós nem sabemos, né? Às vezes tá um irmão, ninguém nem, talvez pode saber que você ora por ele, mas tem gente aí que nem sabe que você ora. Pois é. Pela cidade. É. Né? Então são pessoas sim que tem, a gente tem que ter um certo carinho e um certo respeito mesmo, né? Eu tenho isso comigo, né? É que às vezes eu sou muito sentimental, sabe? Até né, eles estavam conversando sobre isso. Eu falei, pastor, eu quando eu fico chateado eu não consigo esconder. Só que assim eu já exponho, já fiquei certo. chateado. Mas é uma coisa minha. Mas assim, é coisa temporária. Depois no outro dia tá tudo resolvido. Ó, deixa eu imaginar chegando na live aqui, ó. Everton Ferreira da Silva. Olha a benção, né? Jura Santos, eu acho que o Jura ele é de Pau Sul, se eu não me engano. Ele sempre acompanha nossas lives aqui. Obrigado, viu? Pastor, então, que o pastor ele vai sair daqui, vai ter que dar uma lajeada ainda, já são 7h52, ele tá com uma agenda, ele apertou a agenda, eu consegui trazer ele aqui, né, mas deu certo, e ele falou, não, mano, irmão, eu vou lá sim, né, quase que ele não vem, né, mas ele conseguiu vir, graças a Deus, né, fico muito feliz, né, por você estar aqui com a gente. Mas não vai ficar só nessa vez não, irmão Manuel. Amém. Deus vai preparar outras vezes para nós vir aqui com o maior prazer. Eu falo pro irmão, esse trabalho é um trabalho maravilhoso, amém. Que Deus continue te usando. Obrigado. Né?
Porque hoje em dia nós temos que usar as ferramentas que nós temos para poder anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Né? Tá E certo. esse é um projeto que eu estou começando, né? Eu tenho um podcast que eu já faço, já que ele é aberto ao público, né? Isso aqui é a rádio que eu já tenho faz 3 anos e meio que eu tenho essa rádio aqui. Então o canal do YouTube, as lives, é um projeto novo que eu estou começando. Então assim, eu gosto, eu sempre fiz rádio, desde os meus 15, 16 anos eu já fazia rádio. Certo. Então a gente gosta do que faz, né? E vai fazendo para a obra de Deus, né? Eu já vou na igreja desde os meus 15 anos, então são 42 anos que eu estou agora. E sempre estive na mesma igreja. Interessante, né? Na mesma igreja. Estive ali. Isso é né? importante. Honrando, né? Inclusive um abraço pro meu pastor, o Antônio Fábio da Paré. Ele falou de você, ele teve na nossa igreja pregando lá, né? Isso. Teve lá a pastora Cíntia. Deixa eu ver aqui, ó, João Nascimento. Tá ligado com a gente na live. Pastor, eu quero deixar agora esse momento para você, né? Para você trazer uma palavra para mim, para todos nós que estamos nos acompanhando. E depois uma oração. Amém. Quero deixar você à vontade, né? Já é com você, né? Tá certo. Fique à vontade. Amém. Tá bom? Tô por aqui, estamos aqui junto. A câmera vai só para você agora aí. Mas eu vou estar aqui de frente com você aqui. Não vou sair daqui. Amém. Quero deixar uma palavra que se encontra lá em Tiago, o capítulo 4, versículo de número 8, que diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É uma palavra que falava muito comigo quando eu não servia a Cristo. Vai para 16 anos que eu sirvo a Jesus, e eu sirvo a Deus com o coração disposto, com o coração em buscar a Ele, porque Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E na Bíblia Sagrada nós vamos ver Deus mais reagindo do que agindo. É por isso que Jesus diz: pede e você recebe. Busca e você vai achar. Bate e vai se abrir. Jeremias 33, versículo 3 diz: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, através de uma atitude nossa, há uma contrapartida da parte de Deus. Então, em Tiago, capítulo 4, versículo 8, não é diferente. Tiago está dizendo: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Através da nossa atitude, há uma contrapartida da parte de Deus, porque o desejo de Deus é estar conosco, mas Ele é educado. Ele vem e bate na porta. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo não pede licença. O diabo ele entra e acaba com as pessoas, acaba com a vida, destrói casamentos, destrói lares. Mas Jesus, ele está batendo na porta. Quando a pessoa toma a atitude, peraí, agora eu quero me achegar a Deus. Então, a Bíblia diz que Deus ele entra na casa e ele vai cear com a pessoa, porque a pessoa abriu a porta da sua casa. E quando a pessoa abre a porta da sua casa, para Jesus entrar, Jesus ele reina. E tudo que é mal ele coloca para fora. Amém. E Deus começa a abençoar a casa de uma forma toda especial. Porque o desejo de Jesus é isso. É por isso que João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é algo maravilhoso, irmão Emanuel. Né? Tem muitas pessoas querendo distorcer o Evangelho, achando que Deus quer dar chave disso, Deus quer dar chave daquilo. Mas, na verdade, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, né, é Cristo em nós. Amém. Tem pessoas que até falam: o melhor de Deus já está por vir. E eu já tenho algo totalmente diferentemente. O melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. O que acontecer em nossa vida, irmão Emanuel, é lucro da agora para frente, porque nós já temos Jesus. E Jesus não nos deixou enganado. Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, quando nós temos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, isso não nos isenta de passar por dificuldades, mas
Jesus está conosco. Ele mostrou isso para os discípulos quando estava no barco, naquela tempestade. Quando nós estamos perto de Deus, nós sabemos a grandeza dele. E é ele que vai na frente, acalmando a tempestade. É ele quem vai na frente, aleluia, no controle de todas as coisas. Então, tudo que Deus quer é a nossa confiança nele. É que nós se achegue a ele. É que nós o busque. A Bíblia diz em Isaías, a Bíblia diz assim, para invocar ao Senhor enquanto se pode achar, para buscar ao Senhor. Então nós precisamos invocar e precisamos buscar a Ele, né? Porque o desejo de Deus está presente em nossas vidas. Quando Deus tira o povo lá do deserto para levar para a terra prometida, Deus faz um caminho pelo deserto, e aí nós vamos observar e ver que no deserto não tem nada. No deserto não tem água, no deserto não tem pão, no deserto não tem carne, no deserto não tem nada. Mas o que Deus queria do povo? A confiança. Porque quando nós temos Deus, Ele quer mostrar para nós, Emmanuel, que nós não necessitamos mais de nada, porque é Ele quem vai prover todas as coisas. E nós, muitas das vezes, vivemos a vida aqui correndo desenfreadamente atrás das coisas e deixamos de lado de buscar a Deus, de nos aproximar a Deus, de nos achegarmos até Ele. E corremos desenfreadamente atrás das coisas. Jesus falou assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o desejo de Jesus é o quê? É abençoar as nossas vidas, é suprir todas as nossas necessidades, tanto física como material, mas primeiro Ele quer saciar a nossa sede. Amém. Pela sua presença, né? Então que possamos buscar a Deus, nos achegarmos a Ele, nos achegarmos até Ele, para que assim Ele possa se revelar para nós. Porque se nós pensarmos somente nesta vida, somente nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que possamos buscar a Ele. Amém. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para todos os ouvintes. Quero dizer desde já que é um prazer Emmanuel estar aqui, tá? Compartilhando da palavra do Senhor, amém, falando do amor de Jesus, porque é o que eu sei falar. Eu vivo para isso. Eu vivo para falar. E eu falo para Deus, Deus, se algum dia eu pensar em sair da tua presença, me recolhe, eu já não quero mais viver. Eu quero viver para ti, eu quero falar do teu amor e da tua palavra. Amém? Que bênção. Que palavra maravilhosa, né? Eu sabia, né? Eu sabia que a palavra ia ser bênção, né? Convidar o pastor aqui. O pastor sempre tem uma palavra abençoada, né? Tem gente que está aí nos assistindo e com certeza já foi abençoado, né? Amém. Com essa palavra. Só falar aqui, ó, o Rodrigo César Henrique, ela vai na igreja também lá, viu? É o Rodrigo, né? Rodrigo, Ele tá falando aqui, ó, convida o pastor do Lajeado, o pastor Ismael, né? Vou trazer ele aqui, viu? O irmão dele veio aqui e ficou com vergonha com o pastor aqui. Eita, glória. O Antônio Luiz também, né? O Antônio Luiz. Toninho. E é ele mesmo aqui, ó. Meu amigo pastor Cleiton, bênção de Deus. Um abraço, Toninho. Deus abençoe, meu amigo. Tem a irmã que também acompanha, sempre acompanha essas lives, a Silvana Fogaça, lá de Batista ela é. Boa noite, Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Glória a Deus. E o Júlio falou aqui, ó, eu sou de Bernardino mesmo. Hoje eu moro em Lençóis Paulista, aqui perto de Bauru. Muito obrigado, viu? Sempre vejo ele nas lives aqui, participando, né? E assim o pessoal entra na live, sai, e assim vai indo, pastor. Gente, para você que está chegando agora na live, o pastor Cleiton, né? Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, né? Belém? Isso, tá Ministério certo. Belém. Isso. Ministério Belém, aqui em Bernardino de Campos, na Barra Funda. Quais os dias de culto lá na sua igreja, pastor? Os dias de culto lá são na quarta, a partir das 19h30, no sábado, a partir das 19 horas, e no domingo, a partir das 18h30. Que legal, né? Se você não conhecia o pastor Cleiton da igreja de Bernardino de Campos, Assembleia de Deus, está tendo a honra de conhecer esse pastor, gente boa, muito bacana, né? Assim como todos que passaram aqui, todos os pastores que passaram aqui, que eu estou trazendo aqui, né? É uma chance da pessoa conhecer, né? Conhece o pastor e fica aí, quiser ir lá, vai também, amém. Mas aqui a nossa cidade
ela está presenteada com muitos pastores abençoados. Sim, com São certeza. todos pastores, tenho amizade praticamente com todos, né? E todos eles são homens de Deus, faz a obra de Deus com carinho, né? Com dedicação. E eu quero mandar um abraço para todos os pastores também. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor, para liberar o senhor, né? Então agora vem a hora da oração, né? Então tá bom. Gente, se prepara aí, o pastor vai fazer uma oração e vamos acompanhar a oração aqui junto aqui. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Bendito és tu, eterno Deus. Nós queremos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Sabemos que só estamos, Pai amado, de pé pela tua misericórdia, porque o salmista mesmo nos declara: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Jeremias diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Sabemos que é a tua misericórdia que tem nos alcançado, Senhor. Deus, e nós queremos lhe pedir, Pai amado, diante desta palavra que foi ministrada, que possamos, meu Pai, nos achegarmos a ti, Senhor Deus, com o coração, Pai amado, Senhor Deus, disposto a te conhecer cada vez mais. Venha se revelar para conosco na proporção, Senhor Deus, em que nos dedicamos na tua palavra, nos dedicamos em oração, nos dedicamos, Pai amado, em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Se revele para conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, se revele para aqueles, Senhor Deus, que estão agora ouvindo, Senhor Deus, esta oração. Que o Senhor possa se fazer presente, Pai amado, visitar a cada lar desta noite, quebrando, Senhor Deus, todas as correntes, quebrando, Senhor Deus, todas as prisões que mantêm, Senhor Deus, talvez esta pessoa em cativeiro. Deus, em nome de Jesus, completa a tua obra. Sabemos que a tua palavra, Senhor Deus, ela não volta vazia. Sabemos que a tua palavra, Senhor Deus, ela vai, Senhor Deus, de encontro com a necessidade, Pai amado, de cada vida. Deus, em nome de Jesus, faça, Senhor Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Ah, Senhor, continue abençoando, Senhor Deus, este programa. Continue abençoando, Pai amado, Senhor Deus, o Emanuel. Continue abençoando, Senhor Deus, a cada vida que estará aqui compartilhando, Senhor Deus, a sua palavra. Deus, que haja, Senhor Deus, um grande mover do teu Espírito Santo por intermédio, Senhor Deus, desta rádio, e que muitos possam se achegar a ti aceitando, Senhor, como único e suficiente Senhor e Salvador. Se revele para com as pessoas, é o que nós lhe pedimos e já te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.